Pessoal, então bom dia a todos, né? Bom dia, meu nome é Marcelo, né? Serei professor de Filosofia e Sociedade Moderna de vocês, né? E eu queria conversar algumas coisas com vocês aqui, né? Alguém saberia dar uma definição aí, uma definição compatível com filosofia e sociedade moderna? Afinal, o que é filosofia e o que é sociedade moderna? Alguém sabe definir os termos? Nós temos que começar em tudo, né? Em tudo que a gente faz, a gente tem que começar definindo o que as coisas são, né? O que as coisas são em primeiro lugar, né? Então, alguém saberia dizer o que é filosofia, para depois a gente tentar definir o que é sociedade moderna? Alguém sabe? Pode ir no banheiro. O que é filosofia e o que é sociedade moderna, pessoal? Alguém sabe? Vocês já estudaram filosofia, primeiro ano, segundo ano, né? O que é filosofia e sociedade moderna? Filosofia, o que é? Onde é que ela nasceu? Como nasceu? Por que nasceu? Então, filosofia a gente sabe, né? A etimologia da palavra, ela é amor à sabedoria, né? Ela também pode significar reflexão crítica, busca pela verdade, questionamento. Local de nascimento, Grécia Antiga, século V a.C. O que vocês sabem da Grécia Antiga, pessoal? Alguém sabe alguma coisa? Terceiro ano já estudou Grécia Antiga. Vocês já estudaram a Grécia Antiga. Algumas coisas da civilização grega vocês já sabem. Democracia, Jogos Olímpicos, cidades-estado. Quais eram as duas cidades-estados mais proeminentes da Grécia Antiga? Atenas, Esparta, né? Lá nasceu a filosofia, o mesmo lugar dos Jogos Olímpicos, dos mitos, né? Dos deuses gregos, Zeus, Poseidon, Ares, Artemis, Hermes, Hefestos, né? Ares, Afrodite e por aí vai, né? Os deuses gregos, os Jogos Olímpicos, né? A filosofia do questionar. Filosofia serve para você questionar a realidade. Mas o que ela estuda, professor? Qual é o campo de estudo? Qual é o objeto de estudo da filosofia? Se na linguagem, né, se na língua portuguesa são aí a ortografia, a gramática, a interpretação textual, a tipologia textual, se nas ciências exatas são os números, os gráficos, as percentagens, né, as equações, as proporções, a geometria, né? Lá na geografia vai ser o espaço, né, a geografia humana, a geografia física, solo, relevo, clima e vegetação, né? Se na história é a ação do tempo, né, a ação do homem, ou melhor, ação do tempo, a ação do homem no tempo, a filosofia vai ter um campo de estudo também. Ela vai estudar objetos, né? Assim como a química estuda as reações, as substâncias, né? Os minerais, né? Os compostos químicos, né? E por aí vai, né? Filosofia vai ter um campo de estudo, a ética, a moral, a religião, as ciências, a política. Ela vai questionar o que, como e porquê das coisas, né? O que é o mundo, como é e por que ele é. O que é a realidade, como é e por que ela é como é. Ela é como é ou é uma interpretação nossa, né? Então a narrativa discursiva, né? A filosofia vai ter uma narrativa. Assim como a literatura tem uma narrativa, a religião tem uma narrativa. A música, as artes em geral têm narrativas sobre o mundo, né? Narrativas ideológicas sobre o mundo, uma narrativa de ideias sobre o mundo. Filosofia tem uma forma de contar o mundo, de perceber o mundo, de interpretar o mundo, que é crítica, né? É metódica, é sistemática. Então veja bem,
A filosofia tem narrativas, formas de narrar o mundo, né? As narrativas ditas ideológicas, né? Então veja bem, filosofia e sociedade moderna. Alguém saberia definir a sociedade, pessoal? A nossa matéria é filosofia e sociedade moderna. Quer dizer, se há uma sociedade moderna é porque houve alguma aí que de repente não foi moderna. O que é modernidade? O que é sociedade moderna? Alguém sabe definir? Algum aluno mais aí, estudioso saberia definir os termos, né? O que é a sociedade moderna? Sociedade, o que é? Vocês estudaram em sociologia, né? A narrativa sociológica. O que é sociedade? Sociedade é um agrupamento de indivíduos, pessoal, é um grupo de indivíduos que voluntariamente decidiu que viver em sociedade ou em comunidade ou em grupo é melhor do que viver sozinho. Modernidade, olha só, pessoal, eu não estou usando aqui que eu mudei recentemente e extraviei os meus materiais, o meu estojo, o meu canetão, o meu apagador, tá bom? Mas na próxima aula eu prometo que vou providenciar, tá bom? Veja bem, modernidade, alguém saberia definir o que é moderno? Moderno tem um conceito, existe o conceito de modernidade, que é usado mais pelo senso comum, e existe a modernidade cronologicamente, didaticamente, historicamente falando, né? Então você tem o conceito de modernidade como um conceito mais usual do senso comum, e você tem o conceito propriamente histórico, né? Então, o que é modernidade? Alguém sabe? Que a nossa disciplina é filosofia e sociedade moderna. Elas se, vamos dizer assim, não é que se complementam, elas têm características aí, filosofia e sociedade moderna, elas têm aí uma via, né, uma via de mão dupla, né, uma via de mão dupla. Elas às vezes caminham juntas, né? Sociedade moderna, né? Nós somos seres sociais, pessoal, coletivos. Somos um indivíduo que está numa coletividade, que age e retroage sobre a coletividade, que tem ações, né? Nós somos agentes sociais e somos influenciados pelo todo social também. Aí há uma interferência, um intercâmbio, uma imbricação. Você só é você porque existem os outros, né? Senão você teria imensas dificuldades de sobreviver sozinho. Até pode ser que sobrevivesse, né? Mas com bastante limitações, digamos assim. Ia ter que colher o seu próprio alimento, produzir a sua roupa. Se ficasse doente, teria problemas. Quer dizer, você precisa dos outros, né? Não há uma arrogância muito grande aí em dizer: eu sou um homem independente, eu sou uma mulher que não depende de homens, né? Alguém já ouviu essa frase aí? Essa frase mentirosa, alguém já disse essa frase mentirosa? Ou já ouviu essa frase mentirosa e arrogante? Não, você depende. O homem depende de outros homens. Mesmo porque, se não fosse algum agricultor lá colher o trigo, nós não teríamos nem pão aqui para comer. Então nós dependemos dos homens, né? Tivesse alguém para erguer aí os muros dessa escola, não teríamos escola. Precisou algum homem, né? Ou talvez até uma mulher, que fosse lá fazer isso. Se não tivesse um engenheiro que parasse para estudar como é que se constrói os alicerces de uma construção, não teríamos construção, asfaltos, carros, né? Olha a engenharia que vai no carro. Então a gente depende dos homens e das mulheres, muito, né? Dependemos muito das mulheres, até mesmo para nascer, né? Até mesmo para nascer a gente nasce de uma mulher, né? Então há uma interferência, há uma interdependência entre homens e mulheres, interdependência entre homens e mulheres, né?
Então a sociedade é isso, é um agrupamento de indivíduos. A modernidade, alguém sabe citar algum grande evento da modernidade? A modernidade teve muitos eventos, pessoal. Ela trouxe muito desenvolvimento tecnológico, né? Muitas formas de se produzir os bens necessários à vida, né? A forma de se produzir os bens necessários à vida se dão socialmente há muito tempo, desde que o homem saiu das cavernas. Acho que lá nas cavernas mesmo já havia alguma socialização. Acender o fogo, matar animais, procriar, né? Então veja bem, a modernidade que se iniciou no século XV com o fim do Império Romano do Oriente até a Revolução Francesa, ela teve uma série de eventos, pessoal, né? Ela teve uma série de eventos, né, que se estenderam aí neste ínterim de 336 anos, de 1453 a 1789, né? Você tem a descoberta de novos continentes, ou a invasão de novos continentes. Você tem o absolutismo monárquico, o antigo regime, o mercantilismo, o renascimento, né? O humanismo, a passagem do geocentrismo para o heliocentrismo, né? Revolução científica, reforma protestante, porque até então a Igreja Católica era hegemônica. O que é hegemonia? Alguém sabe, pessoal? Hegemonia é controle, domínio, imposição, força, né? O que vai acontecer então com a filosofia moderna? A filosofia moderna será fruto, aí, né? Ela será fruto do tempo e do espaço. Tudo está no tempo e no espaço. Se você tinha a filosofia antiga com as suas características, com as suas peculiaridades, você vai ter a modernidade, né, com as suas peculiaridades, um novo homem surgindo, né? Aí vamos supor, se desligando, né, um pouco mais da religião e se desenvolvendo pelas ciências. Mas professor, ciência e religião são antagonistas, são adversárias? Não necessariamente, elas discordam em algumas coisas, né? Ciência e religião têm oposições e tem também convergências, né? Obviamente, tem convergências e divergências. Mas nós podemos dizer que uma grande marca da modernidade é a passagem de uma sociedade mais religiosa, mais encantada, né? Com mais influência da igreja, propriamente da Igreja Católica, para um mundo mais secularizado, né? Mais aí influenciado pelos ideais do avanço científico. Tanto que uma grande escola filosófica da modernidade será o iluminismo. Quem é que já ouviu falar no iluminismo? E as 3 palavras-chave do iluminismo. Alguém já ouviu falar? Iluminismo, vocês nunca ouviram falar no iluminismo, pessoal? Liberdade, igualdade, fraternidade, revoluções burguesas, né? A modernidade tem uma marca, pessoal. A ascensão de uma nova classe social, a burguesia, a economia, o dinheiro, as trocas comerciais, o imperialismo, o colonialismo, né? A industrialização, a passagem de um mundo mais rural, mais feudal, mais sitiado no campo, né? No sítio, na roça, para uma sociedade mais urbana, industrializada, né? Revolução Industrial em Inglaterra, revoluções burguesas, Revolução Francesa, Iluminismo, um novo homem, né? Ali até mais ou menos o século 17, 18 na Europa, né? Você tinha o absolutismo, né? A monarquia, os reis, o catolicismo, que essas revoluções da modernidade foram dissipando aí essa mentalidade mais religiosa, né?
mais monárquica e passando aí para outras formas, não só formas produtivas econômicas dos bens materiais, mas de outras formas de governo, né? Então a nossa matéria, filosofia e sociedade moderna, ela vai transitar, né? Ela vai questionar, ela vai se debruçar sobre essas transformações da modernidade, né? Como é que a filosofia vai se inserir no conceito de modernidade?